Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa segunda aula de vetores. Então, a primeira coisa que você precisa quando você vai encontrar um vetor são de dois pontos. Um ponto onde você começa o vetor e um ponto onde você termina esse vetor. Então, a gente tem aqui nosso plano tridimensional e nós precisamos de dois pontos. Então, nosso ponto 1, genérico, é composto pelas nossas componentes x, y, z, porque é o plano tridimensional. Se fosse bidimensional, seria só x e y. E o nosso ponto 2, genérico também. Então, supondo que o nosso ponto 1 estaria aqui e que nosso ponto 2 estaria aqui, nós temos o quê? Nós temos um vetor que aponta, por exemplo, de 2 para 1. Então, aqui é o início do meu vetor e ele está chegando aqui em P1. Como que eu vou estar calculando esse vetor? Porque, por enquanto, a única coisa que eu tenho são dois pontos. Então, usando nossa simbologia de vetor já conhecida, eu começo sempre da onde ele começa para onde ele está terminando. Então, eu quero um vetor que comece em 2 e termine em 1. Para que eu encontre isso, eu preciso fazer sempre o último ponto menos o primeiro ponto. Então, meu último ponto é 1. Menos meu primeiro ponto, que é 2. O que eu tenho que prestar atenção? Eu só posso realizar a operação em termos de vetor x com x, y com y e z com z. Então, eu tenho x1 menos x2 na direção x. Se é um vetor, necessariamente eu tenho que ter essa direção, mais y1 menos y2 na direção y. A direção, você tem a letra com uma flechinha em cima para você indicar que é uma direção vetorial, mais z1 menos z2 na direção z. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que esse sinal, ele não simboliza uma soma. Ele simboliza que y, por exemplo, aqui está para a direção de y positivo. Então, esse é o valor do sinal da componente. Você não pode realizar uma soma entre as componentes de um vetor, certo? Não podemos esquecer esse detalhe importantíssimo. Então, o que interessa pra gente é em Física 2, vocês vão estar utilizando isso em outras disciplinas também. Então, soma e subtração de vetores, por exemplo, é uma coisa importante. Então, para estar realizando isso, nós precisamos de vetores. Então, por exemplo, vamos supor que esse é o nosso vetor A. Ah, como que eu sei quando é vetor e quando é ponto? Se for ponto, não vai ter direção, tá? Não vai ter esse símbolo aqui de direção. Então, nosso vetor B é 7, direção Y. Então, ó, vamos começar com a subtração. Então, se eu tenho um vetor menos o outro, eu tenho um vetor resultante.
Então, chamando esse vetor de C, então eu quero fazer primeiro. C é igual a A menos B. Então, vou ter o meu vetor A menos o meu vetor B. Que vai me resultar em... Lembrando que eu só posso realizar a operação entre x, entre y e entre z, porque no final dessa operação, necessariamente, eu tenho que ter um vetor. Então, 2 direção x menos 5 direção x. Passando para o y, 3 direção y menos 7 direção y. Passando para o z, mas independente do resultado interno, a gente sempre coloca o sinal de mais que abre parênteses para estar organizando. Então, mais menos 5 menos mais 8. Então, menos e menos, menos e mais dá menos 8. Na direção Z. Então, realizando agora essa operação, eu vou ter menos 3 na direção X. Aqui, realizando essa operação, menos 4 na direção Y. E, realizando essa operação, eu vou ter menos 13 na direção Z. Então, continuando, nós temos agora o caso da soma. Então, A mais B mais B. Então, nesse caso, a gente vai novamente realizar a operação só em x, só em y e só em z. Então, ó, a operação entre os dois vetores é uma operação de soma. Posso somar componente direção x, direção x, direção y, direção y, direção z, direção z. Então, 2 mais 5 na direção x, mais 3 mais 7 na direção y, mais, importante abrir o parênteses, menos 5, mais e mais é mais 8 na direção z. Então, nós teremos 7 na direção x. Se eu quiser colocar o sinal aqui, posso pôr. Se eu não quiser pôr, não preciso, porque quando eu não tenho ninguém na frente, é mais. Mais. 7 mais 3 vai ser positivo, então fica mais mesmo. E agora aqui a gente tem que ver se vai ficar positivo ou negativo. Como 8 é maior, então a gente vai ter um número positivo também. Mais 3 na direção Z. Então, não existe dificuldade nenhuma. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é no sinal e sempre estar realizando a operação entre as direções. Você nunca pode realizar uma operação de soma entre direções diferentes. E se a gente tiver um escalar vezes um vetor? Vezes o nosso vetor. Todo mundo deve lembrar lá do colegial e do ginásio, né? Então, eu tenho lá. Vamos supor. 3 vezes um vetor. Vamos fazer 3 vezes A.
Então, 3 vezes A O que acontece com esse escalar? Esse escalar, nós vamos fazer uma distributiva com todos os nossos componentes. Então, nós teremos um vetor, vamos chamar esse nosso vetor aqui de C novamente. Não se esqueçam de colocar a flechinha em cima da letra, que isso indica que ela é um vetor. Então, 3 vezes o meu vetor A. Pego o meu 3, faço a distributiva, tá? Ou seja, eu vou multiplicar por cada elemento aqui dentro e vou ter o meu resultado. Então, 6 na direção X, mais positivo, então é mais. E 3 vezes menos 5, menos 15 na direção Z.